Boa noite, meu nome é Felipe, essa é a segunda live dessa série de lives. E o tema de hoje é Refletindo o Criador, a Imago Dei restaurada no fruto do Espírito. Você deve estar te perguntando o que é Imago Dei. Imago Dei é uma expressão em latim. Significado: imagem de Deus. Nós originalmente fomos criados para sermos imagem e semelhança de Deus. Mas, por causa do pecado, por causa da queda de Adão e Eva, que é retratado lá em Gênesis 3, nós temos essa mancha de às vezes não ver nós como imagem e semelhança de Deus. Mas a principal motivo da vinda de Jesus foi isso. Foi nos reconciliar com Deus. Foi trazer para nós, tirar essa mancha, deixar só a imagem. Por isso que os dois versículos que eu vou trazer hoje são Gênesis 1:27, que diz: Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, a humanidade é a imagem de Deus. E completando, já que a gente falou de fruto do Espírito, você já deve imaginar que vamos falar sobre Gálatas 5:22-23. Mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, qual é o principal ensinamento que a gente tira desses dois versículos? Primeiro, Gênesis 1:27, é que todo ser humano carrega a marca de Deus. E devemos refletir o seu caráter. E o seu caráter é apresentado por nós pelo seu Espírito Santo, que são as qualidades que eu falei anteriormente, para não ficar uma live tão repetida. E o que isso nos ensina? Que todo ser humano é digno, independente do que ele tenha feito, independente de quem ele é, da classe social, dos valores. Ele é uma criatura de Deus. Não é filho, que só nós tornamos filhos quando nós aceitamos Jesus. Essa é a diferença entre filho e criatura. Nós temos um propósito aqui. É ser imagem de Deus, representar Deus na nossa vida, na igreja, no trabalho, na família, em tudo. E nós temos o maior exemplo disso, que é Jesus. Jesus é a imagem perfeita de Deus. Ele é completamente homem e completamente Deus. Outras pessoas usam 100% homem, 100% Deus, mas eu não gosto dessa
abordagem numérica. Eu prefiro usar a palavra completamente. E a partir da sua morte, que nós vivemos a semana passada, que foi a semana da Páscoa, a partir disso, a partir da morte e ressurreição de Jesus, nós nos tornamos uma nova criatura, reconciliados com Deus. Com isso, quando nós deixamos o Espírito Santo trabalhar em nós, nós desenvolvemos o amor. Nesse caso, o amor seria o amor ágape, o amor incondicional. A gente desenvolve alegria e paz, paciência e mansidão, benignidade e bondade, fidelidade e domínio próprio, que é você controlar as suas emoções. É você não deixar as suas emoções te controlar. Nós somos como uma árvore. E a nossa raiz, seria esse amor incondicional. E os frutos são essas que eu citei anteriormente: alegria, paz, mansidão, fidelidade e domínio próprio. E a nossa plantinha está em Jesus, porque Ele é a videira, e sem isso nós não fazemos nada. E como eu sempre gosto de trazer aplicações práticas para essas lives que eu faço aqui, você pode trazer esses frutos do Espírito na sua vida pessoal, tendo o seu momento de oração, tendo um momento de leitura, tendo um momento de leitura devocional, que é diferente de palavra. Façam juntos, mas se você não consegue, dê preferência à leitura da palavra. Às vezes o devocional ajuda a entendimento, mas não deixe de ler. E também nos momentos de confissão, quando nós estamos confessando os nossos pecados, quando nós encontramos um amigo, um companheiro, que a gente saiba que a gente pode se abrir com ele. Tenha uma pessoa que você saiba contar sobre isso. Na sua família e na igreja, uma coisa muito importante é a cultura da honra. Quando uma pessoa te fazer algum bem, retribua, fale dessa pessoa para outros. A gente vive em sociedade, então a gente precisa expressar justiça, misericórdia e combater a desumanização, que é um dos principais problemas da nossa sociedade moderna. Foi a desumanização que causou o nazismo, foi a desumanização que causou a higienização em muitos lugares. Quando você não considera algum ser humano, tragédias acontecem. E pelos frutos conhecerei as árvores. Então mostre os seus frutos. Não fique só em palavras. Palavras são bonitas, mas ações são de fato que vão convencer uma pessoa. Então deixo uma pergunta para você. Quais desses frutos do Espírito você precisa desenvolver mais?
domínio próprio, controlar suas emoções, bondade, fidelidade, paciência, alegria. Qual deles? Deixo o convite aí. Qual desses você precisa mais desenvolver? Sendo sincero com vocês, acho que o meu é paciência. Nós somos muito ansiosos, queremos tudo para ontem, mas Deus, o plano de Deus, o Kairos não é o Cronos. Aprenda isso. Então, nas suas orações, faça essa entrega. Faça. Espírito Santo, me ajude a desenvolver paciência. Me ajude a desenvolver esse fruto que você precisa. E quando você pedir algo a Deus, Ele te dará situações para você exercer esse fruto. Então, se você quer ter domínio próprio, provavelmente Ele vai trazer situações onde talvez as suas emoções estejam um pouco alteradas. Então eu espero que após essa live você tenha aprendido a sobre o que nós somos imagem e semelhança de Deus, que nós temos que mostrar essa imagem para o mundo e através dos frutos do Espírito nós mostramos essa imagem. Então, vamos para a nossa oração final. Feche seus olhos e me acompanhe. Pai, obrigado porque nos criaste a tua imagem e semelhança. Em Cristo Jesus oferecestes restauração. Espírito Santo, cultiva em nós os teus frutos. Que o amor, a alegria, a paz transbordem. Que a paciência, benignidade e bondade caracterizem as nossas ações. Que fidelidade, mansidão e domínio próprio governem nossas atitudes. Use-nos para que o mundo veja o Criador através de seus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Então agradeço você que tem assistido até aqui. Tenha um ótimo final de terça-feira e até amanhã. Tchau, tchau.